Ligue só a ignição. Olha só. Pode desligar o motor, velho. Aqui a gente tá com o módulo novo, certo? E o TBI original. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você que é nosso aluno, você é nosso seguidor, certo? Sejam muito bem-vindos. E dessa vez nós estamos com o vídeo gravado, como vocês podem notar, né? Tá bem fácil de notar isso. A nossa resenha técnica vai ser transferida para o dia, ou melhor, vai ser transferida para terça-feira, porque sempre às terças-feiras às 8 horas. Então nós tivemos uma ligeira mudança no horário, que era 8h15, colocamos aqui para 8 horas. Certo? E o dia, a mudança foi mais radical. Então era na sexta, vai ser na terça-feira. Porque nós fizemos uma avaliação e achamos que colocar para terça-feira é melhor, sexta-feira, final de semana, né? Tem uma série de fatores que podem prejudicar o acesso do pessoal à resenha técnica, né? Então algumas pessoas já vinham nos falando, então nós resolvemos fazer essa mudança, né? Na verdade, nós voltamos para o que era inicialmente. Tranquilo? Então, hoje nós vamos trazer aqui 3 casos, 3 problemas do dia a dia da oficina, né? Que é uma coisa que o pessoal tem bastante interesse, né? Que são os problemas reais do nosso dia a dia, né? Então, aqui nós vamos ter um problema de um polo, tá certo? Onde estava com perda de aceleração. E nós vamos dar um enfoque aqui à interpretação no osciloscópio, certo? Um mache que tinha dificuldade de partida, não pegava depois de aquecido, não pega, né? O carro ainda está conosco lá, mas nós já conseguimos identificar a falha através da leitura da corrente, através do fio positivo, nós vamos mostrar aqui para vocês. E um defeito é um Toro com o sistema multi-air, ou melhor, com o motor Tiger Shark 2.4 com o sistema multi-air. Então nós vamos mostrar para vocês o que estava acontecendo, né, que estava causando esse estancamento no veículo, pode facilmente, né, levar a gente a um diagnóstico, a complexar, ou melhor, a fazer um diagnóstico complexo quando nós não voltamos para a base de funcionamento do sistema. Certo? Então vamos lá, vamos passar o vídeo aqui, a gente vai descrevendo, né, os problemas e passando as dicas, ok? Então vamos nessa aqui. Então vamos primeiro ao vídeo. Então, pessoal, esse caso aqui, esse vídeo inicial é exatamente o do da nosso Polo, certo? O Polo 2011, um carro já, digamos, um pouco mais antigo, né? Mas que a gente não pode deixar de pegar dependendo da procedência, principalmente do cliente, né? Procedência do carro e do cliente. É sempre mais difícil trabalhar com carros que já estão aí perto dos 15 anos, né? Falta peça, né? Então, a gente já tem um chicote já muitas vezes danificado, né? Muitas vezes foi feito reparo já de módulo, reparo de chicote, etc. Mas estamos aí. Então, esse veículo, certo? Veja, ao ligar a ignição, veja que nós já temos um funcionamento bem curioso aí do sinal PWM. Então, nós temos aqui a alimentação positiva e o PWM negativo, né? Para quem faz o nosso treinamento já sabe que essa tensão positiva constante indica que nós temos um PWM negativo, né? Positiva constante, lógico, ao ligar a ignição ou na marcha lenta, né? Então veja que já não está dentro do ideal. Aqui nós temos um TBI de segunda linha, então esse é a causa do problema, foi a causa do problema, né? Então esse veículo foi feito um reparo no módulo em outubro, foi colocado esse TBI e era ele que estava causando problema e ele chegou a danificar o módulo que foi reparado, certo? Esse módulo que nós temos aqui, ó, já é um módulo novo, né? Novo entre aspas, né? É um módulo em excelente estado, em que não foi feito reparo nesse módulo ainda, né? Reparo que eu falo na parte do hardware, né?
parte física, certo? E nós colocamos esse módulo e pelo menos o carro funcionou e deu marcha lenta, mas nós funcionamos esse momento aí e depois nós desligamos porque, claro, nós não queríamos causar um problema também nesse módulo, porque o objetivo aí era mostrar para o dono do carro um vídeo, né, um antes e um depois, e também aproveitar e trazer, como nós estamos trazendo aqui para vocês, certo? Então, voltando aqui para o osciloscópio, veja que no Mixig aí a gente consegue ver a irregularidade, né, do comando PWM, né, o módulo tentando conseguir. Isso aqui o servomotor, né, causando uma interferência no módulo e causando distúrbio no módulo e o módulo com dificuldade de mandar o comando, né, o comando totalmente irregular. Ok? Então, mais uma vez aqui, vamos pedir para ligar o motor, certo? Vamos aguardar aí a partida do motor e veja que o motor agora entra em funcionamento. Na sequência nós vamos pedir para ligar os faróis e também o ar-condicionado. Aí você vai ver a irregularidade que vai ficar aí nos sinais, né? Nos dois canais. Olha só. É totalmente irregular. Olha só a irregularidade, né? Então veja, muito ruim mesmo o sinal. Nesse momento o TBI já começou a fazer um barulho diferente, né? Um barulho mais esquisito e nós pedimos para desligar o motor, né? Porque, mais uma vez, a gente não queria causar danos ao módulo, ok? Então, nós mostramos aí para vocês a condição a condição via osciloscópio pelo Mixig, né? E é muito semelhante a uma falha de módulo. Mas veja, esse módulo ele é um módulo ok, um módulo bom, e o TBI, né, com problema, certo? Então, nessas condições, quando chega esse tipo de defeito, às vezes fica muito difícil digamos assim, de primeira, a gente chegar e bater o martelo, esse defeito é o módulo, esse defeito é o TBI. É claro que, nesse caso aqui, como nós sempre fazemos, certo? Já fica a recomendação, nós fizemos uma revisão no chicote antes, tá certo? Após a primeira avaliação que nós fizemos, né, com o scanner, depois com o osciloscópio, nós fizemos uma avaliação no chicote, porque esse veículo, né, ele costuma ter problema no módulo ligado à aceleração, e pode ser problema de aterramento, problema de bateria, problemas ligados ao próprio TBI, como era o caso aqui, né? Certo? E o próprio módulo. Mas o módulo normalmente é uma consequência de um desses problemas, ou de chicote, ou problema de bateria, ou cabos de bateria, e também o próprio TBI, né? Então isso aí para muitos já não é uma novidade, ok? Mas nós ainda assim quisemos trazer aqui porque sabemos também que nem todos, né, pegaram esse tipo de defeito, estão cientes desse tipo de defeito. Então já fica aí, né, essas informações para você, para que quando você fizer a leitura com o osciloscópio já possa identificar a irregularidade, como é que fica, né, aproximadamente ali o sinal, né? Então, após a gente fazer a substituição, vou adiantar aqui, e aqui nós já temos a condição com um TBI original, né? Um TBI em perfeitas condições. Veja a diferença do sinal nesses veículos que se encontra aí no Mixig, ok? Então é assim que a gente vai esperar que o sinal ele esteja, né, com o sinal, né, do PWM ele se comporte, né, que seja o comportamento dele. Veja que nós não temos falha no sinal, né? A gente está com o tempo aí um pouco maior, esse TBI ele trabalha, esse sistema trabalha com a frequência de 2 kHz, né, que é normalmente é a frequência mais alta, né, que a gente encontra. Outros veículos podem trabalhar com 1 kHz, né, ou 1000 Hz. É bem interessante, bem importante, melhor dizendo, sempre dá também atenção à frequência, que às vezes a frequência varia muito e já vai te ajudar
também no diagnóstico, né? Então, nós temos aqui com DUT positivo, com DUT negativo, ok? E também com a frequência e o valor, né, de tensão da, da alimentação positiva, né? Então, é o ideal Ok? aqui. Então, vamos lá. Então, após fechar o diagnóstico, né, do chicote, certo? Não tinha problema no chicote, nesse caso aqui. Nós fechamos o diagnóstico fechamos a solução do problema com o módulo e a troca do TBI, certo? Nesse outro caso aqui, que é o macho, veja que eu estou com a sonda amperimétrica, né? Ou pinça amperimétrica, né? Não sei como é que você chama. Sonda de corrente, ligado no fio positivo de alimentação dos injetores. Vamos dar uma passada aqui no nosso diagrama elétrico, né, desse veículo, aqui do nossa parceira doutora IE. Então, veja bem aqui. Para nós pegarmos, como vocês vão ver aí, os pulsos dos 4 injetores, certo? Nós precisamos pegar o sinal nesse ponto aqui, ok? Vou aumentar um pouco. Para eu pegar os 4 pulsos de corrente, vou pegar nessa região aqui, ou seja, antes de haver, né, a bifurcação, ou melhor, a derivação para os injetores. Porque se eu pegar apenas nesse ponto aqui, se eu instrumentar a sonda de corrente nesse fio aqui, eu vou pegar a corrente apenas desse injetor, no caso aqui do 3. Mas se eu pegar mais para trás, né, do fio que vai sair da onde? Do relé, passa pelo fusível, né? E pegando nesse ponto aqui, eu vou pegar os 4 pulsos. Então, eu posso fazer a leitura, né, da abertura dos injetores, o comportamento dos injetores, né, principalmente da abertura do injetor, o sinal de corrente, a amplitude, etc., dos 4 injetores. E aí a gente vai conseguir fazer o diagnóstico que nós estivermos querendo fazer. Nesse caso aqui, eu queria saber se os injetores estavam abrindo, né? E vocês vão ver aí, certo? O que aconteceu, qual foi o resultado dessa leitura, né? Voltando aqui para o nosso vídeo. Eu estou com a sonda de corrente com a referência aqui do 4º cilindro, ok? Então, veja aqui. Vamos ver aqui no... Ó, aqui eu tenho o pulso do 4º e aqui novamente o pulso do 4º. Então, nós temos 4, 2, 1, 3 na sequência, ok? Então, nós temos a corrente dos 4 injetores e temos esse aqui como fazendo esse pulso, né, do 4º fazendo o trigger. Aí vamos ver aqui como é que está o comportamento desses injetores, aqui no momento da partida, né? Veja aqui que eu estou com um descarbonizante aqui, por quê? Porque quando o veículo deu problema, ele pega bem a frio, normal, funciona bem. Quando ele começa a esquentar, ele começa a falhar um pouco, né? Era cilindros aleatórios, tanto é que tinha falha códigos P0300, tinha o código P0300 e tinha também, certo, códigos em cilindros específicos. Eu lembro bem que tinha do 3 e do 2, e tinha um outro, eu não lembro se era o 1 ou o 4. Mas o foco aqui não é esse por enquanto. Quando o motor aquece, ele não, se desligar o motor, ele não pega, né? E esse veículo já vinha de oficina, inclusive é uma certificada Bosch aqui. O pessoal já tinha feito diversos testes, já tinha substituído algumas peças, inclusive os 4 injetores, que nós vamos ver aí que a procedência dos injetores não é boa, né? E até que eles pediram para a gente fazer esse diagnóstico, né? Então, nós estamos aí exatamente nesse processo. Quando ele não entrou em funcionamento, eu tinha removido a caixa do filtro e aí injetei um pouco do descarbonizante aqui pela admissão e ele pegou de imediato. Então, a dificuldade de entrar em funcionamento era devido, no momento da partida, nós sabemos que nós temos uma queda, né, um consumo de corrente elevado e temos uma ligeira queda de tensão. Então, com os injetores funcionando irregularmente, eles não estão abrindo, né, para poder fazer a injeção. Quando nós
injetamos um pouco aqui do descarbonizante, então o motor entra em funcionamento, depois ele entrar em funcionamento, é lógico, vai ficar mais fácil, né? Para os injetores continuarem abrindo, mesmo nessa condição aqui que vocês vão poder ver aqui de forma mais precisa. Olha só, quando o injetor está abrindo super atrasado o injetor, né? Mesmo o motor aí estando em funcionamento, mas o injetor ainda está funcionando atrasado. Tanto é que o funcionamento desse motor, ele não é, como eu já citei, redondo, né? Ele funciona quadrado, falhando com falhas em cilindros aleatórios. E nessa condição aqui, nesse momento específico, tinha um cilindro sem funcionar e você vai ver aqui o porquê. Então nós temos o quarto cilindro, né, pela ordem de ignição. Aqui nós temos o 2, veja também, abrindo mais atrasado ainda. Então a injeção estava pouco. O 1, certo? Então 4, 2, 1, não está abrindo o cilindro 1, ok? Então veja que a rampa está, digamos, lisa, está reta, né, sem a curva indicativa da abertura do injetor. E o cilindro 3, né, um pouquinho mais para trás, mas mesmo assim abrindo atrasado, né? Então, eis o problema do veículo, nós conseguimos pegar a corrente dos 4 injetores, pegando o fio principal de alimentação, né? Nós estamos aqui no fio positivo, ok? Então, pegando a corrente dos 4 injetores, certo? Então, pessoal, esse foi né, a forma, né, uma forma prática, né, através do osciloscópio de captar o funcionamento dos injetores na partida. Porque o pessoal já estava com esse problema no veículo, segundo o relato deles, né, o veículo com dificuldade de partida, eles substituíram os injetores, mesmo assim, os injetores que eles aplicaram com defeito também. Então, trocou 6 por meia dúzia, né? Porque aqui a gente não tem dúvida, é um problema realmente de injetor. Vale salientar, né, ele, além de diversos componentes que eles substituíram tentando achar o problema, né, depois de, segundo eles, avaliação com osciloscópio e tudo mais, também fizeram uma substituição do módulo, né, conseguiram um módulo com um reparador aqui da nossa região, bastante conhecido, ele cedeu o módulo, eles colocaram e o carro continuou com problema, né. Então, foi aí que quando eles pararam e resolveram nos procurar para fazer esse diagnóstico. Então, nós temos aí um problema de injetor ainda, né? Vale salientar também que não é o primeiro Nissan, já é relativamente conhecido, né? Os injetores que são vendidos no mercado paralelo, ou melhor, na internet, né, como nós chamamos popularmente, normalmente vem com problema, certo, de abertura, né? O último que eu peguei, um Versa, ele estava funcionando normalmente, mas ficava dando mistura pobre e o sistema ficava comutando, né, para o álcool, ok? E era o problema dos injetores e o cliente tinha comprado os 4 injetores. Eu acho que algum de vocês que estão assistindo pode ter visto esse relato nosso. O cliente tinha comprado os 4 injetores, o carro ficou funcionando normal, mas o que chamou a atenção do cliente foi o consumo mais alto do veículo, né? E aí ele chegou até nós, foi quando nós, um pouquinho de trabalho, quebramos um pouco a cabeça, mas chegamos à conclusão, ao diagnóstico, o problema era os injetores, ok? Então vamos agora aqui ao nosso caso aqui da Toro, né? Antes de falar do caso específico, vamos falar rapidamente aqui sobre o sistema multi-air. Então no sistema multi-air, né, nós temos o comando de válvulas, certo? Que aciona as válvulas de escapamento, como vocês podem ver aqui, certo? E as válvulas de admissão. Só que as válvulas de admissão, ele aciona de forma indireta, né? Porque ele aciona o balancinho vai acionar um pistão hidráulico, que logicamente contém óleo, esse óleo vai seguir para a eletroválvula, que é controlada pelo módulo, e por sua vez, o módulo através da eletroválvula vai controlar o fluxo de óleo para as válvulas, né, para esse elemento hidráulico aqui também, e esse elemento hidráulico vai abrir as válvulas de admissão. Certo? Então, baseado na quantidade de óleo que chega nesses elementos hidráulicos,
aqui é chamado de elemento de bombeio, né? Aqui é uma imagem que nós pegamos aleatoriamente, mas é um site de origem, acho que creio que mexicano. Por isso que aqui vocês vejam que está aqui válvulas de admissão, né? Então, mas voltando aqui para o nosso sistema, melhor, para o sistema da Stellantis, né? Então, nós temos aqui, além do comando, que ele aciona as válvulas de admissão e escape, não é comando só de escapamento. Ele é comando de admissão e escape. Porém, o comando de admissão, como nós já citamos, tem todo esse circuito aqui eletrohidráulico, ok? E mecânico, né? Que vai controlar a abertura das válvulas através do fluxo do óleo que chega nesses elementos hidráulicos. Ok? Então, dependendo do controle que o módulo fizer, tá certo? O óleo vai chegar mais ou ele vai ser desviado e vai voltar para o cárter. Quanto mais óleo chegar aqui, mais a válvula vai abrir. Quanto mais óleo for desviado para o cárter, menos a válvula vai abrir. E aí vai gerar uma série de vantagens, né, com relação à estratégia de funcionamento de abertura das válvulas. Né? O acionamento é mais rápido, ok? Pode-se manter a borboleta aberta e fazer o controle da admissão unicamente pelas válvulas ou a combinação dos dois. Então, vai ter uma série de estratégias de funcionamento. Tá? Eu estou planejando fazer um conteúdo sobre esse sistema. Se você é a favor, deixa um comentário aí no nosso vídeo que a gente vai nos estimular a fazer, né, um material, um vídeo ou uma live sobre o Multi-Air, né? Então, veja bem, nós temos um sistema que ele depende, melhor dizendo, dos elementos mecânicos envolvidos, depende do elemento hidráulico, do circuito hidráulico e depende do circuito elétrico, certo? Então, nós temos aí 3 pontos agora que podem gerar falhas, além do gerenciamento, né? Você pode ter um problema também no módulo, certo? Então, o que estava acontecendo com essa torre, né? Ela chegou para nós, passou por um outro mecânico, conhecido nosso, certo? E ele direcionou o carro para a gente porque ele já tinha feito o que ele podia fazer, né? Então fez uma checagem na injeção eletrônica porque a reclamação dele, veja aqui, o motor 2.0 Tiger Shark, né? 2.0 não, 2.4, né? Se eu falei 2.0, vocês me perdoem, é 2.4, certo? Onde as eletroválvulas ficam aqui nessa região aqui atrás, certo? Esse, digamos assim, encapamento aqui, né? Faltou a palavra mais específica, certo? Ele traz o chicote e um dos chicotes é exatamente das eletroválvulas, né, de controle do fluxo de óleo aí para as válvulas de admissão. Então, essa reclamação era que o veículo estancava na desaceleração, certo? E às vezes pegava de imediato, às vezes não. Quando nós saímos para testar o veículo aconteceu o problema conosco e quando aconteceu o problema, vale salientar, quando nós íamos chegando na oficina, né? Então, nós andamos com o carro, monitorando com o scanner. Quando nós fomos chegando na oficina, a desaceleração, o motor estancou. E quando ele estancou, na hora da partida, o motor girou livre, sem compressão, né? Então, nós insistimos algumas vezes, ele entrou em funcionamento, colocamos o carro para dentro, e aí eu já estava me preparando para fazer uma avaliação do controle das eletroválvulas, né? Já que não tinha nenhuma falha gravada, eu ia fazer essa avaliação. Mas uma coisa me chamou a atenção, que é o princípio básico do sistema. Assim como no VVT, certo? No comando variável, uma das coisas que nós temos que dar atenção é qualidade do óleo, nível de óleo, pressão de óleo, ok? Por quê? Porque é um sistema eletrohidráulico, elétrico, hidráulico e mecânico, ok? Então, simplesmente nós vamos verificar a base de tudo, que é o nível do óleo. Então, veja aí a condição do nível do óleo, né? Não vai ser surpresa mais para vocês, depois de toda essa explanação que eu fiz. Então, 0 de óleo, ok? É claro que
sem marcar óleo na vareta, sem indicar óleo na vareta, não quer dizer que no motor não tenha óleo, né? Mas aqui já nos chama a atenção, por quê? Porque isso pode gerar, né, principalmente na desaceleração, que é uma movimentação do óleo, pode gerar bolsas de ar no circuito hidráulico, ok? E com isso prejudicar o acionamento das válvulas. E eu deduzo que era o que estava acontecendo, né? E por quê? Porque após essa verificação, nós recomendamos a troca do filtro e do óleo, né? Porque já estava próximo da época e problema solucionado, ok? Então, bastante atenção quando pegar esse tipo de problema aí, ou problemas semelhantes no sistema multi-eixo, seja esse motor, seja um outro motor, certa atenção em nível de óleo, qualidade do óleo, né? Pressão de óleo, ok? Então, fazendo o fechamento aí dessas 3 dicas aí do nosso vídeo, essa foi bastante interessante porque mexe com o conhecimento de base, e o conhecimento de base é necessário. Então, nós vemos muito, mais uma vez, né, nós vemos muito o pessoal preocupado com o conhecimento avançado, mas não tem o conhecimento de base, né? Então fica não é uma crítica destrutiva, mas sim uma crítica construtiva. Então, se você não tem o conhecimento de base, seja na parte mecânica, seja na parte hidráulica, seja na parte elétrica, sempre é tempo de voltar um pouco e estudar toda a base, né? É super importante. Bem, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, com essas 3 dicas do dia a dia da oficina, né? Para alguns pode não ser nenhuma novidade, mas para outros, né, pode ser. Então, a gente não se priva, né, de passar defeitos que a gente pega no nosso dia a dia. Uns defeitos um pouco mais complexos, outros um pouco mais simples, mas sempre é relevante porque nós sabemos que temos aqui no nosso público tanto pessoas de nível de conhecimento mais avançado, como pessoas que estão iniciando. Então, é sempre útil, né? As informações, não só aqui, mas também em outros canais sérios, né? Que passam informações sem, digamos, copiar os outros, né? Ok, turma? Então, lembrando para vocês que essa semana está finalizando a nossa promoção que nós já vemos há tanto tempo, né? Há bastante tempo, né? Segurando aí essa promoção de todos os cursos por 375. Então, vai realmente ter um aumento nos valores dos nossos cursos. Então, quem quiser aproveitar a promoção, então, até o dia 21, hoje é 15, né? Pelo dia 20, 21, nós vamos estar encerrando a promoção, então essa oportunidade, caso você queira adquirir um dos nossos cursos, ainda no valor, né, quase que muitas vezes simbólico, a quantidade de conteúdo que envolve os nossos treinamentos. Certo? Então, se você dividir aí pelos 2 anos que você vai ter acesso, basta dividir por mês, pelos 24 meses, você vai ver que vai ficar um valor, né, bem baixinho. Tranquilo? Então, se você quer aproveitar, esse é o momento. Valeu? Então, lembrando, na próxima terça-feira, nossa resenha técnica, às 8 horas, nós vamos anunciar aqui. Então, fique ligado. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo se gostou e até o próximo vídeo. Forte abraço.